Rebonjour, ici je vous ai mis quelque chose d'intéressant. Quelqu'un m'avait demandé pourquoi le verbe aller au présent de l'indicatif fait partie do troisième groupe de verbos. Bom, eu tive essa pergunta esses dias por telefone porque o verbo aller no presente indicativo ele faz parte do terceiro grupo dos verbos em OR, porque eu falo marcher, parler é do premier groupe de verbes. Donc, les premiers groupes de verbes, je vous ai dit que c'est la terminaison em OR, comme manger, comer, marcher, andar, parler, falar. E por que aller não fait pas partie do premier groupe? Porque o radical dele, pessoal, ele fait partie do troisième groupe de verbes parce que son radical, ele change o sujet do verbo, ok? Vocês viram que quando a gente conjuga, a gente não... o radical dele, ele não é fixo, ele muda. Então, je, aller não, é j'y vais, tu vas, il va, elle va, on va, nous allons, vous allez. É só no nu e no vu que o radical do verbo, ele é fixo. Agora, para os outros sujeitos do verbo, ele muda, ok? Vou só mostrar para vocês, para aqueles que não viram a aula do presente, do indicativo do verbo aller, é só ir no playlist verbo, e lá tem o verbo aller, o presente do indicativo. Aqui eu estou apenas esclarecendo por que ele fez parte do terceiro grupo, se ele termina em OR, ok? Isso quer dizer que ele muda, o radical dele, ele muda. Ici, ele muda. Ici, je vous ai mis juste un petit rappel. Rappel, como eu sempre falo, é lembrete. J'y vais, tá vendo que eu não fixo o radical ALL? Je vais, tu vas, il va, elle va, on va. Nous allons, vous allez, o nous e vous tem o radical do verbo, AL, WL. Ils, elles, vont, ONT. Terminaison en bleu, porque je e tu, S. Aqui não precisa de terminaison, é a mesma. Nous allons, vous allez. Nous allons, ONS, vous allez, OZ. Ils, elles vão, ONT. Ok? Essas são as terminações do presente, do indicativo do verbo aller. Então, é por isso que o verbo, ele pertence ao terceiro grupo do verbo, porque o radical do verbo, como eu sempre explico, que vocês têm que conhecer como se conjuga um verbo. O verbo é conjugado por um radical e uma terminaison. Comme vous connaissez bien comme se conjugue les verbes par les radicales et les terminaisons, vous ferez plus de fautes orthographes. Quando vocês conhecem o radical e terminação do verbo, como ele se conjuga, vocês não cometerão mais erros ortográficos. Les terminaisons do primeiro grupo é je parle, tu parles, os, il parle, eux. Lembram que as terminações são essas aqui, como o verbo se termina. Nous parlons como nous allons, ONS, OZ, ONT. Porém, o radical do verbo aller, ele muda. Ele não é fixo, é só no nu e no vu. Então, tem muitos verbos que o radical muda bastante, e vocês têm que prestar atenção. Então, quando o radical muda, ele faz parte, particulièrement, do troisième groupe de verbes. Donc, premier groupe de verbes, O, OS, E, terminaison. O, NS, OZ, ONT, pluriel, ok? Essas são as terminações de verbo. Vocês viram aqui que o pluriel, ONS, OZ, ONT, e aqui é ONT,
porque ele faz parte do terceiro groupe de verbes. Ici, je vous ai mis quelques terminaisons du premier et deuxième groupe. Le troisième groupe, la différença que le troisième groupe se termina par S, às vezes não tem terminaison, como ele vai, ela vai, não tem terminaison, e às vezes tem a terminaison, tem T, depende do verbo, ou D, pro il, elle, on. Eu coloquei il, elle, on. Às vezes terminaisões do il, elle, on não tem terminaisões, às vezes tem um T ou um D no final. O pluriel, terminaison ONS, OZ, ONT. Ok? Isso do terceiro grupo que muda é no singulier. Se vocês viram a forma do singulier, tem uma mudança de terminaisões, ok? Mas no pluriel só resta ONZ, ONS, OZ, ONT. Pardon. Então, pluriel para os grupos são fixos, o pluriel e o singulier ça change les terminaisons. Então, se isso entrar na cabeça de vocês e vocês aprenderem que há essa diferença e que alguns verbos, o radical ele change, ele muda, então vocês vão estar craque na conjugação française. E on se dit à tout bientôt. Merci beaucoup.